Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje de volta com as aulas e, como eu falei no vídeo anterior, nós vamos iniciar a temática de Páscoa. Esse ano a Páscoa é um pouquinho mais cedo, então nós já vamos aí deixar para vocês vários vídeos com aulas, com dicas para vocês fazerem e venderem bastante peça aí, bastante lembrancinha, bastante coisa legal nessa época de Páscoa, que é uma época bastante vendável também para o nosso ramo da costura criativa, tá? Lembrando que o nosso canal aqui ele é totalmente gratuito, a gente só pede que vocês ajudem compartilhando, se inscrevendo no nosso canal, indicando o nosso trabalho, né, para as amigas. E lembrando que os nossos recortes, eles são feitos no material de sublimação, né, que é um material totalmente personalizado e ele já vai pronto para vocês costurarem. Então é só vocês recortarem, acrescentarem aí os materiais que são necessários e vocês já têm a peça pronta, tá? Eles estão disponíveis em diversos canais de venda, tanto pelo nosso WhatsApp, como Facebook, Instagram. Também nós temos a nossa loja virtual no Elo 7. E para quem é da cidade de Rio Claro, a gente tem a Arte.armarinhos, que é uma loja física, que além dos recortes, ela também tem toda a variedade de materiais que a gente utiliza aqui nas nossas aulas. Eles também têm a loja online, então dá para vocês também comprar sem sair de casa, tá certo? Bom, nossa peça de hoje vai ser uma mini box. A gente tem aí em vários temas, mas eu trouxe aqui para vocês alguns exemplos com as marcas dos chocolates famosos, né? A gente tem esse vermelhinho aqui também, ó, são mini box, né? Eu trouxe aí uma versão de chaveiro, mas nada impede que vocês também façam sem a argola, não tem problema nenhum, com uma alcinha de mão, aí vocês têm a possibilidade aí de criarem da forma que quiser, tá? Ela mede 10 centímetros de comprimento, então 10 centímetros, 6 de profundidade, então 6 de largura e aproximadamente 4 centímetros de altura. Então fica uma peça aí bastante espaçosa, com zíper, tá? Parte interna dela aí, eu acredito que caiba de 2 a 3 bombons do grande. Eu não utilizo forro por se tratar de uma peça pequena, uma peça que aí provavelmente vocês vão estar vendendo em grande quantidade, então não vejo a necessidade de colocar forro, uma vez que a peça de sublimação ela já vai com o nylon estruturado, ele é branco, né? Então fica aí com um acabamento bem bacana para vocês. Nas aulas anteriores eu sempre falo, né, a respeito da produtividade, né? Então vocês têm que ter sempre em mente o objetivo da peça de vocês. Por exemplo, se eu vou fazer uma peça que o cliente está comprando uma única peça, ela está comprando uma bolsa, ela está comprando um estojo, que é uma peça única, né, que ela vai estar utilizando aí todos os dias, eu preciso sim estar me preocupando com uma estruturação, com o forro ideal que eu vou estar utilizando, um acabamento. Porém, quando a gente trabalha com brinde, a gente tem a ideia, né, brinde e lembrancinhas de um modo geral, a gente tem que ter em mente que a pessoa vai comprar em quantidade. E se ela compra em quantidade, ela está buscando um valor mais acessível, tá? Esse valor mais acessível não significa que vocês vão ter que fazer de qualquer jeito ou com material inferior. Não é isso, mas a gente procura reduzir custos. E onde está essa redução de custo? Num forro que nem sempre é necessário, né? Não precisa estar fazendo um acabamento interno em viés, porque é uma peça que ali você vai estar produzindo em grande quantidade, né? E naquelas planilhas de precificação que a gente tem que pôr a nossa hora de trabalho e tudo mais,
a gente tem que ter aí um tempo reduzido de produção, né? Então é aí que eu vou baratear as minhas peças de brinde, né? No tempo de produção que eu vou estar reduzindo, num forro que eu não tenho tanta necessidade de estar colocando. Então tudo isso vocês já tragam para cliente de vocês, né? Ah, são peças, você quer uma peça assim mais com custo mais reduzido, você vai querer quantidade e aí você já traz essa diferença para cliente, né? Eu quero uma peça. Olha, eu tenho a opção de oferecer essa peça um pouco mais em conta, porém ela não vai forro, né? Ela não tem um acabamento interno em viés. Isso não tem problema nenhum, porque você já trouxe isso para cliente, tá certo? Então, é dessa forma que a gente vai fazer a peça hoje e eu vou mostrar para vocês que o acabamento fica bacana da mesma forma, tá? Bom, vocês vão estar recebendo o recorte dessa forma, tá? Hoje eu trouxe aí nesse outro tema do chocolate, essa outra marca, essa outra estampa. Esse recorte, olha do lado do avesso da sublimação, ela é bem bonito, né? Ele tem o fundo branco, então como vocês, né, pode observar, e não precisa realmente de forro nessa peça, tá certo? Então vocês vão precisar do recorte, vão precisar de um zíper medindo um pouquinho mais, tá, do que a peça. Eu sempre conto uns 5 centímetros a mais que a peça e eu utilizo o zíper número 5, tá certo? O zíper aí vocês podem contar com uns 20 centímetros. O cursor, que é compatível com esse zíper, e eu vou utilizar a argola de chaveiro e eu vou mostrar aqui para vocês. Essa argola, ela é uma argola, deixa eu ver onde fica bom, aqui ó, uma argola italiana, tá? Ela é uma argola chata, não é aquela argolinha ó lá, não é aquela argola de chaveiro tradicional, tá certo, ó? Ela é chamada de argola italiana, vocês encontram para comprar em Mercado Livre, Shopee, em diversos locais aí pela internet. É bem baratinha, custa em média aí 30 centavos essa argola e eu acho que vale a pena porque dá um diferencial na peça de vocês, tá? E eu vou utilizar também 2 retalhozinhos, ou pode ser viés, ou pode ser pedacinhos de sintético, próprio pedacinhos de sublimação. Eu cortei aí na largura de 1,5 cm por 7, tá? Então 1,5 cm, ó, por 7, 2 tirinhas. Uma pra gente fazer o acabamento da argola e outra pra gente fazer um puxadorzinho, tá certo? Bom, vamos começar então? Antes de mais nada, se vocês observarem que aqui eu tô no branco, mas ó, eu tenho 4 retângulos brancos que vão formar a minha caixinha de leite, que é a profundidade. Eu vou começar recortando essa caixinha de leite, tá? Então eu recorto. É um material grosso, estruturado, mas ele é maleável, tá? Ele é muito resistente, ele não rasga com facilidade, vocês não conseguem rasgar o material de sublimação na mão. Não é um material que desbota com o tempo, ele não perde a cor, pode lavar, pode passar pano úmido, ele não desbota, tá? E não rasga com facilidade também. Então, recortei as minhas 4 caixinhas de leite. O que eu vou fazer agora? Nas extremidades, a gente vai aplicar o zíper. Lembrando que a linha que eu uso, né, como eu sempre mostro em todos os vídeos, eu uso essa linha de poliéster, é uma linha de nylon, ela é muito utilizada para bordado,
tá certo? Ela vem nesses cones assim, não é a linha de poliamida 60, na sublimação em peças pequenas não tem necessidade, tá certo? E ela tem uma variedade muito grande de cor e ela tem um brilho bem bonito e ela é um pouquinho mais resistente do que aqueles outros cones que a gente usa para estar costurando roupa, tá? Aquela linha de costurar roupa, eu não gosto muito, né, de costurar tricoline, eu não gosto muito de estar utilizando. Eu acho ela um pouquinho mais frágil, essa aqui é mais resistente, tá certo? Costura tranquilamente na máquina doméstica. Vocês podem estar utilizando a máquina doméstica, costurei por muito tempo na máquina doméstica. O que vocês vão precisar tomar cuidado é com relação à agulha, tá? As máquinas domésticas e até mesmo a máquina industrial, ela vem de fábrica com agulha número 14, tá? Sublimação vocês não vão costurar com muita facilidade com agulha 14. Até costura, mas a hora que fizer uma primeira dobra, vocês já vão sentir um pouquinho de dificuldade. Então, deem preferência para uma agulha 16 ou 18, tanto na industrial como na máquina doméstica. Troquem a agulha, tá certo? E é só isso, não tem mais segredo nenhum, tá joia? Então, eu vou começar aplicando o zíper. Vou colocar direito do meu zíper, que são os dentinhos, para baixo, alinhado com a borda da minha peça, tá? Ó, alinhei bem retinho com a borda da peça. Vou entrar na máquina e vou passar essa costura. Retrocesso no começo e no final. Eu já falei em outras aulas também sobre a cor da linha, tá? Quando eu trabalho com brinde, eu não fico trocando toda hora de linha. Eu pego uma linha que case tanto com a parte interna com a parte externa, tá certo? No caso aqui, a gente tem o preto por fora e o branco por dentro, né? Como eu estou aplicando um zíper branco, então eu já padronizei a linha branca em tudo. Então eu vou usar aqui o branco. A hora que eu for rebater, eu vou rebater com branco, não tem problema nenhum, porque eu tenho escrito em branco na peça. E a linha da bobina eu também vou trabalhar com branco, porque o forro também é branco, tá? Então, não se apeguem a ficar trocando muito de linha. Supondo, né, que aqui na parte externa não ficaria bom a linha branca, o que eu poderia estar fazendo? Eu poderia estar até utilizando, vamos supor que não tivesse esses riscos em branco, eu poderia estar até utilizando uma linha preta na parte de cima e aí eu utilizaria na bobina a linha branca. Aí vou fazer 20 porta-níquel, o que eu posso fazer? Costuro tudo com a linha preta. A hora que eu for fazer o acabamento, aí eu troco e costuro tudo com a linha branca, tá? Então, trabalhem aí com um processo em forma de produção que facilita muito mais a vida de vocês e agiliza o processo, tá bom? Então, costurei o zíper de um lado, vou costurar esse zíper do outro lado também da mesma forma. Tô até com o zíper aí maior do que precisava, mas é que ele era já um retalho já de zíper, uma sobra, tá? Então, costurei o zíper dos dois lados, direito com direito, dentinho para baixo, para dentro da peça. O que eu faço agora? Eu vou virar, trazendo o meu zíper para cima, tá? Trazendo o meu zíper para cima. Ficou no branco aqui, ó, mas eu vou botar a mão aqui para vocês enxergarem, ó, tá? E aqui ficou para trás, ó. Nós vamos passar, então, uma costura de rebatido, colocando esse zíper no lugar dele para facilitar a passagem do meu cursor. Então, é essa a função do rebatido. Não é só de trazer uma beleza aí
para a peça, tá? Não tem só a função, ó lá, não tem apenas a função não tem apenas a função de fazer essa costura de acabamento aqui, mas também de segurar aqui, ó, o zíper no lugar dele. Tá certo? Para que na hora que eu for passar o cursor, ele não enrosque. Cursor que enrosca é porque a costura não foi rebatida. Faço o mesmo do outro lado. Fiz o mesmo. Ó, vejam que a linha branca, olha, ela não fica feia, tá? Olha, não tem problema nenhum tá utilizando a linha branca, porque aqui a gente tem toda os desenhos em branco, tá certo? Bom, passei o zíper dos dois lados, rebati costura, a peça aí tá pronta para ser fechada. Como vocês sabem, eu não faço do lado direito para depois desvirar, ainda mais se tratando de uma peça bem pequenininha, tá? Mas quem preferir colocar o zíper do lado direito, encaixar o zíper, desvirar a peça e pro lado avesso, fique à vontade, tá bom? Eu já coloco o zíper com a minha peça do lado avesso. Então, o que que eu faço? Eu centralizo, tá? Ó, eu trago pro meio. Só que aí eu viro, ó. Então, eu vou ficar, né, com a frente da peça pra mim aqui, ó. Eu fico com a frente da peça pra mim. Só que a peça, ela já tá do avesso. O meu cursor, ele vai entrar do lado esquerdo, tá? Então, o que que eu faço com o lado direito? Eu já diminuo. E aí, é como eu sempre falo, cada pessoa tem uma preferência na colocação do zíper, tá? A colocação de zíper é prática, né, do cursor é prática, então vocês aí fiquem à vontade para estar colocando esse cursor da forma que vocês acharem melhor. Ó lá. Aqui eu só preciso me preocupar que a peça fique alinhada, então depois que eu engatar aqui, eu tenho que me preocupar com esse alinhamento, ó. Tá? Essa peça, ela não pode ficar torta. Passa a primeira vez, tira e passa a segunda. A primeira vez é para fechar o zíper e a segunda vez é para o zíper, para o cursor ficar lá no meio da minha peça. Tá certo? Essa peça, ela não tem frente e trás, tá? Ela é igual dos dois lados. Então, tanto faz o lado que esse cursor vai estar entrando. O que que eu vou fazer agora? Eu passei o zíper, né? Passei o cursor. Agora, olha, a peça ela já tá recortadinha, então ela já tá com as caixinhas de leite. Eu vou só unir, ó. Aqui não precisa, porque o meu, ele deu o encaixe certinho. Mas eu posso achar o meio do meu fundo. Dependendo aí do pé de máquina de vocês, pode ser que dê uma pequena diferença. Não tem problema nenhum, é só ajustar. Então, dobra a peça ao meio, zíper tá aqui em cima, ó, zíper aqui. Acha o meio, faz um piquezinho. Esse meio do fundo, ele tem que bater exatamente com o meio do zíper, tá? Ó lá. E aqui a gente tem que estar com a mesma distância e a mesma medida, tá certo? O que que eu vou fazer? Eu vou passar uma costura aqui e uma costura aqui, fechando essas laterais. Já lembrando que eu tenho que colocar os meus puxadorzinhos, tá certo? Na parte, isso daí vai de preferência,
mas eu sempre gosto de colocar aonde o zíper vai fechar, eu gosto de colocar a argolinha, tá? Então, ó, o meu zíper ele está fechando aqui, é o lado que vai ficar a minha argola também, tá? Então, a parte que tem o redondo do cursor, tá? Aonde tem a parte aqui, ó, redonda do cursor, essa partezinha aqui, ó, arredondada, é onde fecha, é onde eu vou pôr o lado da argola. Então, o que que eu faço? Peguei a tirinha lá de 7 centímetros, já passei dentro da argola, tá? Já passei dentro da argola e vou encaixar essa peça já com a argolinha, argola pra dentro, tá? Porque depois ela vai ficar pra fora, então a gente vai colocar ela pra dentro. No meio, aqui ó, no meio do zíper, olha lá, aqui. Tá certo? Então, meio do zíper é onde tem os dentinhos. A gente vai colocar a argolinha, certifica que a argola tá bem lá para baixo, tá? Para não passar a agulha por cima. Entra lá na máquina e já passa uma costura. Vai devagarzinho, passa com calma, dá retrocesso no começo e no fim. Já pode cortar o excesso, tá? Tanto de puxador como de zíper, já faz a limpeza da peça. E como eu falei, né, a gente está trabalhando aqui com brinde, eu não vou colocar viés, eu já vou vir aqui com o meu isqueiro, ó, e já vou fazer a selagem de toda essa parte, tá? Não vai mais desfiar, já tá bem acabadinho, tá bom? Vou fazer o mesmo do outro lado, só que do outro lado eu não preciso colocar argola, né? Eu só vou fazer a dobrinha do puxador, ó, dobra ao meio. A parte que tá fechada vai para dentro, também no meio do zíper, encaixa lá e vai para a máquina. Um pezinho de máquina, o ponto da máquina não pode ser muito pequeno, como eu sempre falo nos outros vídeos, entre 3,5, 4, tá? Dependendo aí da máquina de vocês. Sela do outro lado também. Olha lá, tá? Se por acaso, por motivo do tamanho do pé do calcador, né, o calcador de vocês, tiver sobrando muito aqui nas laterais, vocês podem vir com uma tesoura e acertar essas caixinhas de leite. Não tem problema nenhum, não vai mudar nada a peça. A única coisa que ela pode ficar com uma altura um pouquinho maior ou menor, mas não vai mudar em nada, vocês não vão ter problema com a finalização da peça de vocês, tá certo? O que que eu vou fazer agora? A peça tá praticamente pronta. Nós vamos abrir aqui um pouquinho, ó, para eu entrar e fechar as minhas caixinhas de leite, que vão dar a profundidade. Então, eu venho aqui, ó, por dentro, abro, ó lá. Olha que perfeitinho que ficou, ó. Deito a costura, tá? Não briga contra o zíper. Deita o zíper na mesma direção, ó. Deixa ele a favor. Facilita, tá? Alinha bonitinho lá e fecha as 4 caixinhas de leite. Já falei, né? Sempre nas outras, costumo, né, falar sempre nas outras aulas sobre as caixinhas de leite. Mais pra frente aí, como eu falei para vocês, nós vamos ter novidade em conteúdo de aula, então vou trazer mais detalhadamente para vocês algumas técnicas também, vou estar trazendo mais conteúdos também teóricos, né? Então assim, fiquem ligadinhos por aqui que a gente vai ter bastante novidade aí para vocês. Vai ter um conteúdo gratuito
bem legal, tá bom? Fiquem ligadas. E vou fazer o mesmo, ó, nos 4 cantos. Olha lá. E a peça já tá praticamente pronta. Por isso que eu disse, ó, aqui eu tô mais demorada, né? Porque eu tô parando, explicando, mostrando. Mas depois, para vocês fazerem essa peça aí, nem 10 minutinhos vocês terminam ela, tá? Uma peça bem rapidinha. E se vocês trabalharem no processo de produção, né? Como eu falei, corta tudo, costura todos os zíperes, passa todos os cursores, vocês vão ver que vocês ganham bastante tempo, né? Se precisar mudar a cor de linha, já muda de uma vez só. Ó lá, costurei os 4 cantinhos e aí eu só vou desvirar a minha peça. Um dos motivos que a gente também não coloca forro nessa peça é porque ela é pequena. O forro, ele vai agregar camada, vai ser mais difícil na hora de desvirar. Olha lá. Ficou uma peça bem acabada, vinca bem as costuras, porque a sublimação aí precisa de uma ajudazinha para ela moldar. Tá? Não deixem a peça de vocês sem armação, sem estrutura, né? Tem gente que desvira a peça e larga ela como ela fica, né? Fica uma peça feia, né? Fica uma peça mal acabada. Só lembrando que hoje em dia a gente vende a peça basicamente pela foto, né? Então, se preocupem com a aparência da peça de vocês, né? Façam os vincos, façam as dobras, coloquem essas costuras bem para fora. É isso que vai dar a armação da peça. Olha lá, temos mais um modelinho. Olha lá, que bonitinho que ficou, tá? No modelinho de chaveiro também. Então aí, ó, só lembrando que a gente trouxe aí nessas estampas de chocolate, tá? Mas a gente tem também em outros temas, né, para professor, para dar de presente aí para professor, enfim, né, para as escolas, para as crianças, dá para a gente personalizar aí da forma que vocês quiserem, tá bom? É isso, pessoal. Próxima aula ainda a gente continua na temática de Páscoa e eu vou trazer para vocês uma nécessaire porta-chocolate. Tá bom? Qualquer dúvida, deixe nos comentários, a gente sempre está respondendo assim que dá e espero vocês na próxima aula. Até mais!